Welcome, I am teacher Liz. I will be the English teacher for you. Vou explicar. Eu me chamo Ana Liz e eu estarei sendo a professora de vocês de inglês, tá certo? Então hoje nós faremos uma breve revisada daquilo que foi passado por último nas aulas de vocês, que foi The Family, que é a família, tá certo? E a gente vai dar uma revisada através de uma contação de história, tá bom? Então a gente vai começar a contação de história e vocês vão dando uma revisada de acordo com as palavras que a tia vai falando, de acordo com a história, tá ok? Então vamos começar. Era uma vez the girl, menina, the girl, menina. Uma menina chamada Cachinhos Dourados. A Cachinhos Dourados, ela gostava muito de passear, certo? Um belo dia, ela resolveu passear pela floresta. E ela ficou encantada com tudo que tinha lá na floresta. Ela ficou encantada com o sol, com as nuvens, com as árvores e tudo mais que tinha na floresta. Durante o passeio dela, the girl, na floresta, ela achou the home, uma casa. Casa que em inglês pode ser the home ou house, certo? Então ela achou the home, uma casa, e ela entrou nessa casa. Quando ela entrou nessa casa, a Cachinha Dourada encontrou uma mesa onde continha 3 tigelas de mingau. Ela provou a primeira tigela, a maior, e estava muito quente, então ela não quis essa. Ela provou a segunda tigela, a do meio, e estava muito frio, então ela também não quis essa. Ela provou a tigela menor e estava morninho do jeitinho que ela gostava, então ela comeu todo o mingau. Depois que ela terminou de comer, ela foi passear pela sala da casa. Quando ela chegou, lá na sala tinha 3 cadeiras, uma grande, uma média e uma pequena. Ela tentou sentar na grande, mas ela não conseguiu. Ela tentou sentar na segunda. Ela conseguiu, mas ela não conseguia colocar os pezinhos no chão. Então ela desistiu. Ela sentou na última cadeirinha, que era a menorzinha. Só que ela quebrou. Quando ela quebrou, a Cachinhos Dourados saiu de lá rapidamente e foi pro outro cômodo da casa, pro outro cômodo da house. Chegando lá, ela encontrou 3 caminhas. Uma cama grande, uma média e uma pequena. Ela deitou na cama grande, mas estava muito dura, ela não gostou. Ela deitou na cama do meio, mas era muito mole, então ela também não gostou. Ela deitou na cama menor. Ah, essa ela gostou, porque era perfeita, do jeitinho que ela queria. Nem era muito dura, nem muito mole. Então ela adormeceu de tão cansada. Só que chegaram os donos da casa, os the bears, os ursos. Os ursos viram toda aquela bagunça na casa. E eles ficaram pensando, o que aconteceu? O urso pai, o urso father ou o urso dad, que o pai ele pode ter o nome de father ou dad, certo? O father, ele ficou muito bravo porque ele viu que mexeram nas coisas dele. The mother, mom, a mamãe, ela ficou confusa. Ela não sabia o que estava acontecendo. The son,
o filho, ele ficou triste. Por que ele ficou triste? Porque ele viu que a tigela tinha sido comida todo o mingau. A sua cadeira tinha sido quebrada. E na cama tinha uma menina dormindo. Então, eles acordaram a menina, the girl. E quando ela acordou, ela tomou um baita susto. Porque ela nunca tinha visto the bears na frente dela, os ursos. Então, ela saiu correndo. Quando ela chegou na house dela, na casa dela, o que aconteceu? Ela levou um carão na mãe dela. Levou um carão bem grande. Porque não pode entrar na casa dos outros sem ser convidada, certo? Isso é falta de educação. E não pode mexer nas coisas dos outros sem permissão. E aí, gostaram da história? Agora, nós iremos refletir um pouco dessas palavras que a tia foi falando na história para vocês, tá certo? Então, vamos lá. A tia vai tirar aqui. Nós vamos começar, certo? Com as primeiras pessoas da família. De onde se origina a família, né? O pai e a mãe, tá bom? Então, a tia vai colocar aqui, certo? O pai, ele é chamado, eu vou colocar aqui na lousinha com o editor, tá? O pai, ele é chamado de father. Isso, ele é chamado de father ou dad, certo? Father ou dad, tá bom? A mãe, ela é chamada de mother ou mom. Mother ou mom, certo? O filho é chamado de son ou sister, que é irmã. Brother, o irmão, tá certo? Son, sister, brother, ok? O avô, ele é chamado de grandfather. Isso, grandfather. A avó é chamada de grandmother. Isso, grandmother. Isso. Já a tia, ela é chamada de aunt. Isso, a tia é chamada de aunt. O tio, ele é chamado de uncle. Isso, uncle. Muito bem. Tem também a prima. A prima é chamada de cousin. Isso, a prima ou prima, cousin. Já a sobrinha, ela tem um nome diferente do sobrinho. A sobrinha é niece e o sobrinho é nephew, certo? Então, já conhece. Pronto, agora a tia vai falar da nossa atividade, certo? Como vocês encerraram o baby, né? Encerraram a atividade na página de revisões, né, do livro, que foi a última página feita, foi, deixa eu conferir aqui, foi a página 27, certo? Então, a última página feita foi a página 27, tá bom? Então, a gente vai fazer uma atividadezinha no caderno, tá certo? Essa atividadezinha a tia escreveu aqui na lousa, mas a tia vai deixar ela numa fotinha por escrito no final do vídeo, tá certo? Então, a mamãe vai dar uma pause, tá bom? Para que você possa copiar a sua tarefinha no caderno de vocês, tá certo? Manda a foto pra mim, tá bom? Meu número já foi adicionado no grupo. Então você manda a foto pra mim e coloca o nome da criança. Essa foto é referente ao aluno, aí você coloca o nome do aluno, tá certo? Então um grande beijo, foi um prazer e até a nossa próxima aula.